Imagina só o seguinte cenário: uma princesa muçulmana, filha do emir de Toledo, no meio da Espanha do século XI, completamente islamizada, escondendo pão dentro do vestido para levar comida para os prisioneiros cristãos, católicos que foram presos pelo emir. O pai dela, o emir, descobre, manda ela abrir o vestido no meio do trajeto, ela abre e do vestido, ao invés de pão, caem rosas. Essa é a história de Santa Cacilda de Toledo, uma das santas de hoje, nosso destaque no Todo Santo Dia. E eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda da Patrono. Esse é o nosso vídeo diário sobre os santos, nosso espaço de conversa. Por isso, enquanto eu conto essa história pra ti, deixa o teu like, a tua inscrição, vai comentando aqui comigo e não esquece que aqui do lado, ó, a gente tem um QR Code que vai te mandar para uma página de contribuição se tu quiser ser um colaborador mensal. Se tu quiser fazer uma colaboração pontual, fica à vontade. Esse projeto precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda para levar os santos a todos os católicos. Bom, hoje a gente vai falar de Santa, perdi meu mouse, de Santa Cacilda, que é uma das santas de hoje, ela tá no nosso nono elogio. Para vocês entenderem o tamanho aqui dessa história, deixa eu botar um mapa para vocês aqui. A gente tá na cidade de Toledo. Toda essa região que tá em amarelo aqui, que vocês estão vendo, ela é parte do califado islâmico, tá? Os islâmicos fizeram esse movimento aqui pelo norte da África, invadiram a Península Ibérica e ali ficaram por alguns séculos. E aí, então, nesse século XI, a gente está na cidade de Toledo, que é governada pelo emir Al-Mamun, ou também chamado de Al-Makrim. E a Península Ibérica, ela tá no meio da Reconquista, tá? A gente tá aqui já no período, voltemos ao mapa, vou botar um mapa maior aqui, a gente já tá no período que se muçulmanos fizeram esse movimento e invadiram a Península Ibérica, aqui a gente tem os ibéricos fazendo o movimento contrário e empurrando os muçulmanos, os mouros, os sarracenos, de volta para o sul, até que eles conseguem, inclusive, retirar eles para a África, retirar de todo o continente, de toda a Península Ibérica. Então a gente está nessa Toledo em plena Reconquista e o Emir Al-Mamun ele tem diversos prisioneiros católicos. Os católicos estão em guerra contra os muçulmanos. É claro que nós temos prisioneiros católicos mesmo em períodos que teoricamente não são de guerra, que os católicos já não tinham ainda uma investida contrária. Mas aqui, especificamente, a gente está num período ainda mais turbulento. Santa Cacilda, ela cresce dentro do palácio com o luxo de uma princesa moura. É claro que isso é uma imagem, tá? Mas só para vocês entenderem, não é ipsis literis, não é um documento histórico, mas para quem já viu, imagino que muitos de vocês já tenham visto o Aladdin, né, o desenho da Disney. Eu gosto muito desse desenho, inclusive do filme do Aladdin. Minhas filhas gostam, assistem muito. A Jasmine é uma princesa muçulmana, tá? Ali nós temos uma princesa filha de um sultão, aqui é filha de um emir. São coisas ligeiramente diferentes, mas imaginem que Santa Cacilda é essa princesa eh, envolta em luxo, ao mesmo tempo envolta também nessa redoma de sociedade, né, de como de com quem é possível conviver, mas desde cedo ela demonstra eh, essa compaixão pelos prisioneiros católicos, esse amor católico, que de algum modo não faz parte daquele grupo, daquela sociedade, tá? E aí então ela começa, escondida, a levar comida para eles nas masmorras, a tentar minimizar o sofrimento daqueles católicos que buscavam a sua liberdade, que buscavam expulsar um invasor. Lembrem que a Península Ibérica ela não é originalmente muçulmana. Inclusive, nada é originalmente muçulmano, porque pensando em religião, né, o catolicismo estava em todo o norte da África,
estava no Oriente Médio, estava na Península Ibérica, e tudo isso foi tirado, foi dominado ou dos católicos ou dos ortodoxos em dado momento, quando já havia o cisma, eh, o cisma da Igreja Ortodoxa, o cisma oriental. Mas então, aqueles homens, em especial, né, cavaleiros, soldados presos, eram homens atrás da liberdade do seu povo, do seu território, e homens que professavam uma fé que ela, talvez no primeiro momento não compreendesse. Então ela saía dos seus aposentos, levava pão, levava alimentos, ela levava escondido no vestido, né, juntava o vestido, levava ele como se fosse uma cesta escondida, eh, e que é muito provável, a gente não tem exatamente essa certeza, essa fonte, mas é muito provável que os próprios prisioneiros tenham catequizado e convertido, ou participado ao menos da conversão de Santa Cacilda. Né, quando, recebem a bondade dela, vem a caridade dela, eles começam a falar de Cristo para ela. Eles, ensinam ela, porque era de fato, o catolicismo não tinha liberdade de evangelização, de pregação, de catequização naquela Península Ibérica. Então, é muito difícil que ela tivesse recebido por outros meios essa conversão. Então, os cativos evangelizando a filha do emir, que a gente tem muitos casos no Império Romano, por exemplo, dos cativos evangelizando os carcereiros, mas aqui a gente está num nível muito, muito acima. A gente está falando de presos evangelizando a princesa, a filha daquele que manda nos soldados, nos carcereiros, nos, assassinos que vão martirizar tantos católicos. Então é a graça de Deus agindo de forma extremamente improvável, mas é claro que os nobres da corte, eles vão começar a perceber isso. Não é muito difícil, na verdade, de notar esse tipo de movimentação. Santa Cacilda é denunciada ao pai e um dia ele tenta interceptar ela, ele tenta pegar ela no flagra. E ele intercepta ela no caminho, de fato, das masmorras. Ela com, né, as coisas todas no vestido escondida, né. Lembrem que elas usavam, aqueles vestidos, a gente tá falando aqui do bem do meio da Idade Média, então, eram roupas, de fato, volumosas e tudo mais. E aí, nesse caso, não pensem no Aladdin, não tem nada a ver com aquelas roupas ali, aquilo ali uma questão de design, de marketing, pensado na época, não tem nada a ver. Quando ela abre o vestido pra soltar o pão, o que sai são rosas. Lembra inclusive, São Juan Diego, já ali alguns séculos depois, no México, abrindo para largar abrindo a tilma para largar as flores, e ali dentro tinha uma imagem, né. Mas ela não tinha uma imagem, mas o pão se tornou, perdi uma luz aqui. O pão se tornou flor, tá. Justamente para que aquela denúncia que recaía sobre ela parecesse infundada. É bem possível que o pai dela, inclusive, tenha duvidado ainda assim, né. Mas, ah, aquilo salvou ela, né, manteve ela, hã, a salvo naquela situação. Inclusive é bom lembrar que esse é um milagre que ele, hã, acontece muito semelhante com outras santas nobres que têm problemas muito parecidos de utilizar os bens da sua família, dos seus maridos, dos seus pais, para salvar ou cativos ou pobres. Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel da Hungria, todas elas têm, na sua geografia um episódio semelhante. Quer dizer, é de fato um método de Deus para esse tipo de coisa. E aí então, depois desse milagre das rosas, Santa Cacilda, começa a sofrer de uma doença grave, hemorragias, que os médicos da corte não conseguem curar. E os próprios prisioneiros cristãos, né, os próprios católicos presos, indicam a ela que ela vá até as águas de São Vicente, em Castela, na Castela que naquele momento era católica. Eu não vou ter aqui nesse mapa que eu tenho, não tem a indicação dela para mostrar exatamente para vocês, mas é uma viagem relativamente rápida, tá. Eh, e aí, então, eles dizem que a cura ela vai encontrar nas águas de São Vicente, em Briviesca, em Castela, tá, no reino de Castela. E aí, então, pensem, é,
o próprio emir se coloca num dilema. Ele tem uma filha gravemente doente. Nenhum dos médicos da corte, dos médicos muçulmanos, consegue descobrir que, inclusive, a medicina entre os muçulmanos era de fato bem avançada, assim. A medicina, as ciências evoluíram muito, a filosofia também, de algum modo, evoluiu muito entre os muçulmanos. Então, provavelmente bons médicos não conseguiram salvar, não conseguiram curar aquela princesa. E então, o pai entre, né, nesse dilema, tá, mas eu vou deixar então a minha filha ir até o território católico, o território inimigo, inimigo de fé e inimigo de guerra. A Castela estava tentando retomar territórios. Ele permite, como último recurso, Cacilda vai então até Burgos e lá ela pede o batismo, é batizada, vai até o Lago de São Vicente e recebe a cura. Então, aqui a gente tem talvez o clímax da história dela, a decisão mais radical, porque Santa Cacilda não volta pro Emirado do pai. Santa Cacilda não volta ali para Toledo. Eh, ela poderia ter, certamente ela vai ter uma vida muito mais difícil, porque, a vida dela em Toledo era uma vida de princesa, literalmente uma vida de princesa. Então ela abre mão da nobreza, da vida de princesa. Nos reinos católicos, óbvio que ela provavelmente, as pessoas, os reis de Castela talvez estivessem informados, eles sabiam, né, a as pessoas que a receberam sabiam quem ela era. Mas ela não foi tratada como ela não era uma princesa de uma nação estrangeira, como aconteceu muito, inclusive, no século seguinte, né. No Brasil, por exemplo, recebia nobres de outros países e tudo mais. Mas ela, decide se tornar uma religiosa, uma eremita nos montes Obarenês. Tá difícil de falar hoje. Eh, então aquela que uma vez vestiu sedas, agora, pisava talvez nos sapatos mais caros, nos tapetes mais caros. Os tapetes, islâmicos eram muito conhecidos, ainda são. Agora, eh, vivia descalça como eremita nos montes de Castela, jejuando, e ela morre então com a idade avançada. O próprio elogio aqui vai nos trazer um nono elogio, nos indica que em 1075, por volta de 1075, ela foi sepultada numa ermida que ela mesma mandou construir, tá. É é isso que o próprio elogio nos diz. E aí eu vou pra terminar isso aqui, eu vou repassar o elogio, ó. No lugar de São Vicente, próximo de Briviesca, ou seja, ela ficou próxima da fonte ali de São Vicente, em Castela, Santa Cacilda, virgem que tendo nascida na religião maometana, ajudou compassivamente os cristãos encarcerados e depois seguiu a vida cristã na solidão eremítica. Então, de fato, a literatura geológica sobre ela nos indica todo esse trajeto e que, de fato, ela morre fora dos territórios, ou seja, isso confirma a decisão que ela tomou muitos anos atrás, tá. Inclusive na thumb vocês devem ter visto, a gente tem um quadro de Zurbarán, que é justamente Santa Cacilda carregando, pães. A gente não vê os pães, se eu não me engano dá pra ver um pouco as flores carregando ali, é justamente essa história quase pitoresca que se torna muito conhecida. É uma santa de fato conhecida na Espanha, tá. A Santa Cacilda, ela não é a única santa de hoje. Então, a partir de hoje, vocês devem ter notado que o formato aqui tá otimizado. A gente vai falar sempre de um santo com muito mais destaque. A partir de agora, eu vou repassar com vocês, numa lista rápida, os santos do dia, porque o objetivo desse vídeo também é apresentar todos os santos do dia, tá? A gente tem, então, vou passar elogio a elogio para vocês. Temos 3, 4 santos, 5 santos ali dos primeiros séculos, entre o século 3 e 4, tá. Temos em Alexandria São Máximo, que foi bispo de Alexandria. Ontem tivemos um bispo de Alexandria também, mas que enquanto era presbítero, ou seja, enquanto era sacerdote, acompanhou São Dionísio
no exílio. São Dionísio, a gente falou ontem dele, foi dia dele ontem. Foi um bispo que foi exilado muitas vezes. E São Máximo acompanhou então São Dionísio no exílio, e quando São Dionísio faleceu, ele se torna o sucessor na sede episcopal, ele toma a cátedra, tá? É, temos Santo São Máximo de Alexandria morre em 282. Em 306 morre Santo Edésio, também em Alexandria, cujo irmão Santo Arfiano também era santo canonizado. E Santo Edésio censurou o juiz abertamente pelo martírio de algumas virgens consagradas, e por isso então foi preso, torturado e lançado ao mar. Morreu martirizado, lançado ao mar, assim como São Clemente, por exemplo, de Roma, grande santo, grande papa. Ainda na virada do século III para o IV, no início ali, provavelmente a gente está falando aqui da perseguição ali de Maximiano, Diocleciano, tá? Em Sirmium, né, na Panônia, hoje parte da Sérvia, então aquele território acima da Grécia e do outro lado da Itália, atravessando o mar Tirreno, nós temos São Demétrio de Sirmium, piedosamente venerado em todo o Oriente, especialmente em Tessalônica, comunidade fundada por São Paulo. E, por fim, não, temos mais dois ainda. Temos Santo Eupsíquio, na Cesareia. Não é a Cesareia Palestina, que era aquela região no Oriente Médio, ali por volta da Judéia, que era a sede de governo, mas na Cesareia da Capadócia, que fica mais do meio para o leste da Turquia hoje. Mártir que destruiu o templo da deusa Fortuna e sofreu martírio por Juliano o Apóstata perto do ano 362. Juliano foi um dos imperadores que sucedeu a Constantiniano, que era filho de Constantino e sucessor de Constantino. Tanto Juliano como Constantiniano foram grandes grandes perdi a palavra, não é atacantes, enfim, foram grandes inimigos da fé católica, martirizaram muitos. Juliano, que foi católico e apostatou, e antes dele, Constantiniano ariano. O próprio Constantino morreu ariano, né, também. Por fim, aí sim, até o quarto elogio, nós temos São Libório, bispo de Le Mans, na Gália Leonense, já outro contexto Le Mans. Fica no oeste ali da França. Deixa eu ver se eu tenho para vocês a Gália Leonense, muito brevemente. Perdi o meu. Mudei as coisas aqui e me perdi no mapa, vamos lá. E eu ainda tô sem o meu coisinha. Mapa total. Essa é a Gália Leonense, tá? Então a gente tava falando primeiro aqui, ó. Aqui é Capadócia, Cesareia da Capadócia, Alexandria, Gália Leonense, tá? Esses foram os locais e Panônia, a gente falou. Aqui, ó. Locais que a gente falou. Os santos, até o século IV que nós temos hoje, estão nesses locais. Mas agora nós temos ainda uma boa sequência de santos. Vamos aqui ao século V. Nós temos no século V Santo Acácio, santo da Mesopotâmia, tá? Resgatou os persas cativos, persuadiu o clero e chegou a vender aos romanos os vasos sagrados da igreja. Curioso. Século V ele, portanto, a gente está ali nos anos 400 e pouco, ainda naquele ínterim entre queda do Império Romano e do Ocidente, né? No ano de 688 morre Santa Valdetrudes, hoje na região da Bélgica, irmã de Santa Aldegundes, que a gente já falou aqui também, que era esposa de São Vicente Madelgário e mãe de 4 santos. Imitando seu esposo, se consagrou a Deus e tomou o hábito monástico num cenóbio por ela fundado. Morreu em 688. Sempre trago para vocês, a gente está falando inclusive isso no Pilares da Ordem, que é um curso que está sendo gravado em breve. Eu vou trazer para vocês o link aqui. Sobre como a vida religiosa foi se transformando, as vocações foram sendo delineadas ao longo dos séculos. Isso não era compreendido no início
e sequer tinha necessidade de ser vivido. Deus vai aprofundando esses conhecimentos, essas coisas, tá. Por isso aqui nós temos uma esposa, cujo marido é santo, a irmã é santa, que ela tem 4 filhos e ainda depois ela se consagra ao hábito monástico. Ainda que hoje seja permitido, tá. Hoje, por exemplo, se, eu me tornar viúvo, quando as minhas filhas ficarem, maiores de idade, puderem viver sozinhas, é perfeitamente possível que eu profira votos religiosos ou mesmo que eu me torne sacerdote, tá. Isso não é comum, mas é uma possibilidade. Então, também não é um escândalo todo pensar isso. No oitavo elogio temos São Hugo, na França, bispo de Rouen, a gente viu ontem ou anteontem um bispo de Rouen também, que governou também o mosteiro de Fontenelle, assim como a as igrejas de Paris e Bayeux. Então ele foi bispo de muitos, provavelmente administrador de outros lugares, bispo de uma sede, administrador de outros e ainda abade no mosteiro de Fontenelle. E aí então, depois ele renuncia todas essas funções para dirigir o mosteiro de Jumièges, onde ele morre, em 730. No nono elogio temos Santa Cacilda, na sequência dela temos São Galquério, na França também, cônego regular, que foi considerado em 1140 ele morre, muito próximo de Santa Cacilda inclusive, morre como um grande exemplo de vida clerical, tá. Foi, ah, não tem uma grande obra, mas tem uma vida santa na vida do clero, no trabalho do clero, zelo das almas, etc. No 11º elogio, junto ao monte Cenário, na Etrúria, o beato Ubaldo de San Sepulcro, dos servos de Maria, servita, que foi conduzido da milícia terrestre ao serviço de Maria por São Felipe Benizzi, 1315. O beato Tomás de Tolentino, na Índia Oriental, um franciscano, então em missão, em 1321, um franciscano em missão na Índia, que estava a caminho da China. E aí, então, quando ele passou pela terra dos tártaros e dos indianos, ele foi martirizado. Então, a gente fala muito da evangelização na China, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, principalmente XVII, XVIII, XIX, mas aqui no século XIV nós já temos franciscanos tentando evangelizar a Índia. O Beato Tomás de Tolentino, especificamente, não chegou até a China, tentando evangelizar a China, falei Índia. Ele não chegou à China, morreu na Índia. O Beato Antônio Pavone, italiano, dos pregadores, um dominicano, morre em 1374. Foi trucidado quando saiu da igreja para pregar contra a heresia. A gente viu ontem ou anteontem também o Santo São Pedro de Verona, também dominicano, também assassinado por hereges. Os dominicanos sofreram muitos martírios na mão dos hereges que eram por eles acusados. Eles foram grandes defensores da fé e muitos deles sofriam então esses martírios por sicários contratados, por turbas de hereges, né, multidões na rua. Era uma vida bem, arriscada a dos dominicanos, tá. A beata Margarida Rutano, 14º elogio, da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, na França, de 1794. Não temos essa informação aqui, mas nessa data a gente pode inferir que tem minimamente alguma relação com a Revolução Francesa, com os revolucionários, ou ao menos ela sofreu nesse contexto de liberalismo carbonário crescente, tá, porque nós vamos ter muitos mártires, especialmente religiosos e religiosas na Revolução Francesa, que é muito próxima dessa data. No 15º, a beata Celestina Faron, da Congregação das Pequenas Servas da Imaculada Conceição, que foi morta durante a ocupação nazista na Polônia. Em 1944 ela morre. Foi encarcerada provavelmente antes, tá? A Polônia foi invadida em 39, então ela ficou alguns anos presa e depois foi martirizada depois de provavelmente muitas torturas. E por fim, nosso último elogio, a beata Lindalva Justo de Oliveira, em Salvador, das Filhas da Caridade de São Vicente também. Aqui no Brasil, uma beata brasileira. A beata Lindalva não é canonizada ainda, pelo que eu lembro, né? A gente já se deparou com alguns elogios desatualizados. Não é canonizada, mas é possível que a gente tenha
em breve, muitos beatos latinos tiveram o seu processo bem avançado no pontificado do Papa Francisco. Então, talvez o dela tenha avançado um pouco. Tá? Ela faleceu em 1993. É uma beata que vale a pena pesquisar a história. A gente conhece poucos os santos brasileiros. E aqui, então, finalizamos. Nosso Todo Santo Dia, ele, ao que tudo indica, né? Vamos ver como vai funcionar. Vai ter agora em duas partes, sempre um santo apresentado em maior profundidade. Depois a lista dos santos repassada com brevíssimos comentários, como vocês viram aqui. Os santos seguem aqui na descrição do vídeo. Nós temos o link, o mesmo link aqui desse QR Code está aqui embaixo também, para quem quiser apoiar. Tá? Te convido a ser um apoiador frequente da Patrono. Na verdade, um apoiador do Hub Católico. A Patrono é um dos projetos do Hub Católico e o Todo Santo Dia é um projeto dentro da Patrono. São diversas iniciativas. Tem o Diário de um Paroquiano de Aldeia. Em breve vocês vão começar a ver, inclusive, esses conteúdos mais na rua, tá? Tem muitos já sendo organizados. Essa semana, inclusive, se Deus quiser, eu vou ter uma novidade para vocês, vou mostrar na íntegra lá no canal do Hub Católico. Aguardem, a surpresa é produto físico, tá? Então, espero que em breve esteja aqui. Tá? Já tá a caminho aqui de casa. Então, te convido a ser esse colaborador frequente. Por enquanto, os colaboradores têm apenas o nome escrito na descrição dos vídeos, mas em breve também vocês vão ver que vai ter alguns benefícios a mais, tá? Deixa o teu like, a tua inscrição é importantíssima aqui. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Me conta aqui se algum santo te chamou a atenção e se tu gostou desse formato, tá? Tchau, até amanhã.